Vai ter também de redação, professor, Vai porque sim. seria ter uma redação. boa. Vai sim. Começando a gravar. Pessoal que está assistindo essa gravação, sejam bem-vindos ao nosso primeiro aulão da prova do IFPE na disciplina de língua portuguesa. Esse aulão eu desenvolvi ele por dois motivos, né? Primeiro, semana passada a gente não teve aula de língua portuguesa e eu preciso repor as aulas. Segundo motivo, a gente está em dia com a disciplina de língua portuguesa e a gente precisava fazer alguma coisa diferente. Então eu pensei em que as provas externas vão chegar, vão bater aí na nossa porta qualquer dia desse e a gente precisa estar preparado. Focar, ver tudo isso que a gente está estudando na sala de aula, como é que cai nas provas externas. Então, nesse primeiro momento que eu trouxe para a gente, deixa eu só encontrar minha seta, um debate antes da gente iniciar, porque nós precisamos pensar em alguns pontos. Primeiro ponto é, o que é o vestibular do IFPE? Como vocês me descreveriam isso? Uma prova seletiva. Uma prova seletiva, De muita concorrência. de muita concorrência. Muita Ô, questão. professor, cai todas as matérias ou só português e matemática? Português não cai todas, mas cai português, matemática, história, geografia, ciências, cai as mais básicas, entendeu? E o número de questões ele varia também, tipo português são Inglês 10. também. Oi? Cai inglês também. Você escolhe entre inglês ou espanhol, se eu não me engano. Hum. Ô, professor, o IF é que nem o Enem, um dia exato e outro de humanos? Olha, se eu não me engano, o IF é em um dia só. Em um dia só. Em um dia só. Tá ótimo. Aí aqui entra uma questão. O tempo que você vai ter para cada questão. Elaborar cada uma. Então, a prova do IFPE, o vestibular, é tecnicamente isso aí que vocês descreveram. É uma prova seletiva, de muita concorrência e questões com vários níveis de dificuldade. Vai ter questões que vão ser super fáceis, vão estar assim, na cara, que é aquela, e outras que vocês já vão gastar um tempo maior. Aí que entra o nosso problema, tempo. Como é uma prova seletiva, então a gente sabe que muitas pessoas fazem, muitas pessoas mesmo. Pessoas de escola particular, pessoas de escola pública, pessoal que já terminou o ensino médio e quer entrar em um curso técnico oferecido pelo IFPE, também faz. Claro que cada um vai ter sua prova diferente uma da outra. Mas são várias pessoas tentando. E essas pessoas, claro, se preparam, porque a gente não chega para fazer uma prova dessa assim. Ah, minha prova é daqui a um mês, não precisa estudar. Claro que a gente precisa se preparar. Por quê? Porque essa prova de seleção, ela tem alguns truques que a gente consegue se preparar. Primeiro, como todos vocês reclamaram, é essa questão de leitura. Os textos da prova do IF, assim como o Enem e outras provas, são gigantes. Por quê? Quem não tem o hábito de ler já é identificado ali. Vai ter dificuldade para ler um texto grande rapidamente, identificar as ideias centrais daquele texto, fazer um resumo esquemático, coisa que a gente já viu em sala de aula também. Então, o IF ele já começa a analisar e selecionar antes mesmo de você começar a marcar o gabarito. Então, chega lá e cai um texto, pode ser um texto simples, como uma receita de bolo, mas vocês não têm o hábito de ler receita de bolo. E ele vai lá na questão e pede uma informação. Você vai ter dificuldade de encontrar aquela informação, se ele usar um termo técnico. Então, a gente precisa estar familiarizado com todo tipo de texto. Quando eu dava aula num preparatório para a escola militar, a dica que eu dava aos meus alunos era, diariamente você precisa ler alguma coisa. Você sempre tem que estar lendo alguma coisa. E como era que a gente fazia isso? Já é uma dica para vocês. Eles pegavam um quadro e colocavam os dias da semana. Quem queria ler de domingo a domingo lia, quem não colocava segunda a sexta ou colocava o dia que queria. E vocês podem fazer. Vamos ver aqui. É como se fosse esse aqui, ó. Esse aqui é o meu quadro de horários. Na segunda-feira você coloca um texto. Ah, hoje eu quero ler uma crônica. Uma crônica não vai ter uma folha completa. Na terça-feira eu posso ler uma notícia.
Na quarta, uma reportagem. Na quinta, uma bula de remédio. Na sexta, eu posso ler uma crítica ou um editorial. Coloca para ler só um texto por dia, por quê? Quanto mais familiarizado você estiver com o texto, mais fácil é você reconhecer aquele tipo de texto, gênero, identificar ideias centrais, entre várias outras coisas. Então, isso é a base da prova de língua portuguesa do IF, interpretação. Então, a partir de hoje, a gente vai ter que começar a ter esse hábito de leitura de vários estilos diferentes de texto, seja texto que está veiculado na internet, texto impresso, livro, notícias curtas, notícias grandes, tudo a gente vai ter que começar a ler e interpretar. Porque, como vocês viram, os textos são enormes. Vocês tiveram aí vários dias para responder só um caderno de língua portuguesa composto por 10 questões. Então, a gente vai ter que começar a criar esse hábito diferente. Começar a analisar as referências do texto. Eu não trouxe os textos aqui, tá? Mas a gente vai debater sobre eles. Deixa eu só aceitar mais um aluno. Tá ficando claro para vocês? Sim. Aham. Não é uma coisa fácil. E nesse aulão, a gente vai ter, então, aí que debater todas as informações que o IFPE traz para a gente. Deixa eu só pegar meu texto aqui para abrir também. Quem imprimiu pode pegar a prova aí, tá? Quem não, olha aí no celular, tenta ficar com os textos na mão. A gente não vai ler porque, como vocês mesmos viram, são grandes, todo mundo já leu. E o primeiro texto aí, ele foi do IFPE 2017. Por que matamos tantos jovens negros no Brasil? Então vejam que ele aí é um texto que é quase 2 laudas da prova. E quem está com a prova na mão, no final do texto a gente tem as referências. Eu quero todo mundo aí nas referências do texto agora. Então aí que começa com Pelegrino, Ana Paula. Uhum. Isso aí são as informações de quem escreveu o texto. Tem o título, novamente, Por que matamos tantos jovens negros no Brasil? E tem onde ele está disponível, cartacapital.com.br/sociedade/ o título aí. Vocês já ouviram falar da Carta Capital? Não. Olha aí, conhecimento de mundo. Aí quem já conhece já sabe que é um portal de notícias, que trabalha com determinados gêneros e tipos textuais, que eles são acostumados a abordar determinadas informações. Então, sempre a gente tem que ver e pesquisar onde foi que essa notícia estava. Porque isso vai dizer para quem são os leitores o que é que eles estão querendo passar de informação. E, muito importante também, depois a gente ter aí quando foi o acesso, em 27 de setembro de 2016. Então, vejam que o IFPE, essa prova aí foi para o início do ano, que eu peguei, 2017.1, e eles pegaram uma notícia no final já, né, 27 de setembro de 2016, uma notícia do final do ano, então era uma coisa bem recente. Eles estavam trabalhando para o ano da prova, e ainda, querendo ou não, é um tema recente para a gente também, sobre isso. Depois de ter feito aquela leitura lá bem cansativa, né, porque o texto já é grande, um texto desse a gente só tem tempo de ler uma vez na prova. Vem a nossa primeira pergunta, que de cara é interpretação. Como ideia global do texto 1, a autora defende que... Aí nós temos aí a letra A. Deixa eu só mudar a gente aqui de lugar, senão eu não vou conseguir ler. Quem pode ler para mim? Eu leio. É maior o número de mortes entre os jovens do que entre adultos, porque aqueles estão mais vulneráveis ao envolvimento com drogas. E aí, vocês acham que durante esse longo texto, a Ana Paula estava defendendo como ideia global, ideia central, isso aí? Não. Não. O que vocês Não. definem como ideia global? Quando vocês leram o enunciado, vocês pensaram em que ideia global? Ideia Uma geral. Ideia geral. Todo mundo. Engloba a todos, todo mundo. Isso Todo foi falado no decorrer do texto. Foi como se fosse aquela ideia ali, aquele pequeno ponto desencadeasse tudo. Todas as informações que estão ali partiram daquela ideia. Aí nós vamos ter a letra B. Quem lê?
Jovens negros morrem em maior quantidade que jovens brancos por conta do uso de drogas. Eu estava defendendo isso. Não. Foi essa a ideia que Não. deu um estopim para a criação do texto? Não. Isso foi uma informação no texto, mas não estava Mas dando. não Não foi foi a uma- ideia central. Isso mesmo. E a letra C? É urgente uma reforma na política de drogas para que não se continue exterminando jovens negros. E Eu aí? marquei essa. Eu marquei essa também. Também. É urgente uma reforma na política de drogas para que não se continue exterminando os jovens negros. Vamos ver a próxima, que a gente precisa analisar todas. E ainda tem os demais para ver qual marcaram. Letra D. A implementação do Plano Juventude Viva acarretará grande redução no número de jovens usuários de drogas. E aí, vocês acham que esse foi o tema gerador, a polêmica Eu geradora? marquei essa. Eu não marquei essa, não. Eu marquei a C. Eu marquei essa aí, mas eu acho que É a D. Vamos Eu ver. fiquei entre dúvida entre a C e Eu a D. fiquei entre a C e a E. Aí eu marquei a E. Eu marquei a C e eu acho que a D não é tanto por conta que a implementação da juventude é mais uma coisa. dá pra entender nada que tu tá falando, Gigi. Travou. Gigi, tá gente. travando. Travou. Tá. Agora tá escutando? Tamo. Tá. Eu acho que a implementação do Voltou a travar. Travou de Nada de novo. novo. Travou. Tá ruim. Fica bom quando você não fala. Vai, calmamente, Gigi. Pausadamente. Palavra por palavra. Eu acho que a letra D ela é uma solução para isso, mas não Travou de novo. Ah, entendi. Ela é uma solução, mas ela não é o tema gerador de todas as discussões. Boa. Até E a- porque também tem outro parágrafo falando dessa letra C. D. Isso. E a letra E? Foi a que eu marquei. As drogas se voltam contra a juventude e fazem vítimas diariamente. Professor, posso falar o que eu pensei? Pode sim. Eu não sei se tá certo o que eu pensei. Como o texto fala sobre negros e a maioria aqui nesse resto do terceiro, segundo parágrafo, enfim, Uhum. fala que jovens negros são os que mais vão presos e que menos têm acesso à atenção médica adequada. Eu acho que juventude fala dos negros e brancos Uhum. e o assunto é só dos negros. Isso é um ponto muito importante, porque o tema o tema lá no início é por que matamos tantos jovens negros no Brasil. E na letra E, as drogas se voltam contra a juventude que fazem vítimas Geral. diariamente, está correto, mas ainda abordou mais de uma maneira mais geral. E é bacana esse compartilhamento que a gente faz agora, porque no momento agora é muito enriquecedor e ajuda no momento da prova, que lá na prova vai estar todo mundo sentadinho na sua cadeira fazendo a sua prova sem poder compartilhar isso. Então, quanto mais a gente compartilha, mais na hora da prova vocês vão conseguir pensar em diferentes opções de tá correta ou tá errada. Então, Eu aí, marquei errado, eu marquei a A. entre as alternativas, todo mundo marcou uma, não foi de cada A, C, só não vi ninguém dizendo B. Sobre o nosso tema Não, geral, por saber tá triste. jovens negros morrem em maior quantidade que jovens consumidores de drogas. Tá, essa daí, tá? Quem marcou? Alguém marcou primeiro? Se revela aí no chat, que não fica gravado, não. Não aparece na gravação. A gente tem, então, muitas cascas de banana nesse tipo de prova. Para qualquer descuido que você tiver, ou cansaço, porque a ideia, como eu falei para vocês, é o cansaço. O maior inimigo da prova é o cansaço. Você vai estar lendo muito, você vai estar fazendo muito cálculo, vai ser muitas disciplinas. Mas quem está mais habituado a esse puxão de estar lendo textos grandes, consegue pegar mínimas coisas, como a Estela trouxe essa última. Ela Eu poderia não tinha nem me tocado na letra E. ela da poderia juventude. ser correta, mas ela estava englobando de uma maneira mais geral. Quando a gente volta para o título, a gente tem aí uma especificidade que gera a ideia global, né? O número de mortes entre jovens, entre adultos, que são vítimas mais vulneráveis ao envolvimento de drogas, não é tão grande, abrangente e gera uma discussão, né? Então a gente vai ter como correto a letra C.
esse é o tema gerador do texto. A autora, ela traz essa urgência na reforma política. Quais são as disciplinas, prof? Não diga que... Ah, sim. As disciplinas que caem no Enem não, no IF. Eu vou baixar o edital para amanhã. Amanhã a gente trabalha com as informações do edital, ok? Que lá vai trazer todas as informações corretinhas de quais são as disciplinas e quantas questões são de cada disciplina. Eu sei que algumas são menos questões ou algumas disciplinas são mais questões. Aí amanhã a gente eu vou trazer o edital do IF para a gente dar uma lida nele e revelar algumas informações que são importantes. Eu leio o edital, minha gente, desde que eu tenho, sei lá, 11 anos de idade. Eu sempre li os editais de tudo que eu me inscrevia. Eu achava muito interessante as informações. Então vai ser a letra C, que vai ser uma reforma na política de drogas para que não continue exterminando os jovens negros. Que até meio que a ideia, né, é uma resposta à pergunta. Não é uma resposta, mas mostra o caminho à resposta. Por que matamos tantos jovens negros no Brasil? Ficou claro essa? Sim. Também a questão de pensamento nessa hora, de analisar minuciosamente cada uma das nossas questões. Ô, professor, quanto tempo é para fazer a prova do IF? Eu acho que são 4 horas. Se eu não me engano. Aí É melhor... pouco para fazer uma prova com esse monte de texto. E eu não consegui ler só uma vez e entender tudo. Eu tive que reler e ler um monte. Mas isso aí é questão de hábito. Daqui para uns 3 aulões, vocês já vão estar pegando todas as alternativas de primeira. Essa segunda, saiu um erro no papel que eu mandei para vocês, no arquivo. Estela me falou ontem. E aí, até eu achei interessante ter acontecido esse erro, porque na vida real, gente, acontece. Você está lá fazendo a prova e quando qualquer questão vem com erro de digitação ou que dificulte você nessa maneira gráfica, né, de dizer qual pode ser a alternativa correta ou não, eles anulam. Então, isso acontece sempre, acontece em Enem, acontece em vestibular de faculdade particular, de IFPE, sempre acontece uma anulação dessa. Eles fazem de tudo para não acontecer, mas quando ocorre um erro como esse, a questão ela é anulada. Você responde lá na hora, porque você não sabe, né, se vai e vem eles podem anular ou não, mas geralmente eles anulam por conta disso. As palavras da letra B, eu acho que foi a qual? C e E. Letra B, C e E não estavam grafadas. Então, quem respondeu tá ok, quem não respondeu também tá ok. Eu vou anular ela e se errou ou não. Mas a gente vai ver ela aqui só para estudar todas as alternativas. A gente tem a segunda questão desse texto aí. Do ponto de vista da gramática normativa, que gramática normativa é essa? Sei não, professor, não sabia nem o que é gramática normativa. A gente tem... Norma culta. Isso mesmo. Normativa vem de normal, né? Que eles dizem aí como norma culta. A norma padrão, que todas estejam com erro de digitação. Isso é muito difícil de acontecer, viu? Muito. Mas vai e vem o outro é anulado assim. Não é todo ano que acontece, mas vai que vocês têm sorte aí. O ruim é porque as outras começam a ter um peso maior, né? Vocês não vão ganhar um ponto. Perdi a linha. Gramática normativa. É da norma padrão que nós vemos, a gente trabalha tanto. A gente não vê várias regras gramaticais quando a gente está estudando, mas a gente sabe que tem a língua padrão e a não padrão, não é isso? Então, a norma culta, a gramática normativa aí que eu estou falando, é essa padrão que a gente está vendo aqui dentro da sala de aula, com todas aquelas regrinhas que a gente estuda e que tem que ser seguidas. Vamos lá. Analisar as afirmativas abaixo e marcar a única correta. Então, só tem uma alternativa correta. Quem lê a letra A? Posso? No texto. Ou eu que tu tá travado. Vai. No trecho, infelizmente, essas estatísticas são velhas, conhecidas da juventude brasileira, parágrafo 4. A vírgula é obrigatória porque marca inversão de adjunto adverbial, colocando no início da oração.
Então, como assim inversão de adjunto adverbial? Infelizmente, aí é como se fosse para dizer uma coisa e ocorreu essa inversão. Adjunto adverbial. Essas estatísticas, infelizmente, são velhas, entendeu? Porque a gente tem que ter aquela estrutura do adjunto adverbial, que a gente via que era o artigo, depois o adjetivo, né? O artigo ou o demonstrativo. No caso, infelizmente, aí ele está inverso, ele não está no lugarzinho correto dele. Entendeu? E a gente precisava colocar. A vírgula é obrigatória porque marca a inversão. Então, a vírgula está mostrando aí que esse, infelizmente, ele está no início da oração, mas ele poderia vir em outro lugar. Entendeu? Eu marquei essa. Eu Professor, coloquei que não essa tem estava esse negócio errada. de inversão, não. Aí, Mas assim, né? Eu chutei que estava errada. aí a gente tem que prestar atenção em uma coisa também, pessoal. Aqui está exemplificando que está no parágrafo. Vocês marcaram qual? Eu não marquei nenhuma. A gente tem aí exemplificando que está no parágrafo 4. Em alguns casos, é bacana a gente voltar lá atrás e reler o texto no parágrafo 4, porque aqui está um recorte. A gente sabe que as palavras podem significar várias coisas dependendo do contexto. Contexto. Então, a gente volta lá e só analisa para ver se está tudo correto no parágrafo 4. Faz essa leitura novamente. Ok? Vamos para a letra B. No trecho, por que matamos tantos jovens, homens negros no Brasil? Porque estamos no Brasil, porque estamos em guerra, parágrafo 5. O termo sublinhado pode ser substituído por porquê, visto que indica o motivo pelo qual muitos jovens negros morrem no Brasil. Eu marquei essa. Aí a gente tem Eu coloquei aí, que essa estava errada. a gente tem aí o uso dos porquês. Porque separado com acento faz a pergunta e acompanha de um pronome artigo. O porquê, tipo assim? O porquê que ele quer substituir, né, esse porquê junto, ele indica causa e motivo, certo? Esse porquê junto aí. E o porquê separado com acento, ele indica o quê? Pra mim, Não é para fazer pergunta? Não, Porque separado com acento? não, porquê separado só. Que é pra no meio de frase. Eu errei. O porquê junto, separado com acento, ele indica uma pausa na fala ou na escrita e ele geralmente vem no final. Então, quando eu falo assim, esse é o porquê. Se eu falasse assim, por que estamos em guerra? Por que tantos jovens homens negros no Brasil? Estamos em guerra. O porquê, entendeu? Então, eu diria que esse estamos em guerra seria o porquê, a causa. E esse porquê ele teria que vir no final da oração. Aí ele seria separado com acento. Ele não teria como eu colocar ele aí, enquadrar ele aí certinho. Eu poderia enquadrar se ele fosse junto e com acento. Porque ele teria o mesmo de motivo. E também tem o mesmo significado que esse aí. Entenderam? Então vejam que numa questão aí já veio querer requer esse conhecimento. E isso necessita que nós façamos uma revisão para numa prova futura, se cair alguma outra questão dessa, a gente tá por dentro. Entenderam a diferença desses porquês aí? Sim. Aí chega lá na hora da prova e você não se lembra. O que é que acontece? Você vai ter que chutar, rezar para... Então, vai ter que decorar, né, os porquê. Isso, estudar os 4 porquês e saber lá cada um vale tal. Só que eu já falei os 3, né? Porque junto, que é esse aí, que é utilizado para expressar a causa, o motivo. Porque separado sem acento, pergunta, né? No início. Porque junto com acento também pode ser utilizado como sinônimo de motivo. E o porquê separado com acento, final de frase. Letra C. Quem lê? No trecho, para evitar os efeitos adversos do consumo de drogas, acabou se matando quem se queria proteger. O verbo sublinhado pode ser utilizado tanto no singular quanto no plural, sem prejuízo. Como é que se fala essa palavra? Sintaxe. Sintaxe de concordância. Eu marquei essa. A gente entra aí, né, nesse caso, foi uma das primeiras que estavam com um erro, né, que o que a gente estava analisando era o acabou. Se a gente colocar ele, pode ser utilizado tanto no singular quanto no plural, sem prejuízo. Ô, professor,
Oi? Travou. O meu travou, foi? Não. Como é que a gente coloca esse verbo no plural? Eu coloquei acabaram. Acabaram-se? Acabaram-se. Não, eu tinha colocado só acabaram. Ô, professor, eu ia falar assim, aqui tá falando, não sei o que, verbo sublinhado. Onde é que tem esse verbo sublinhado? Foi um que eu tinha comentado, que na edição, quando eu tirei da prova para colocar, o verbo não sublinhou automaticamente. Aí eu só sublinhei agora. Aí quem não respondeu por conta disso, tá ok. A questão será anulada. A gente não consegue ter uma concordância nesse. Acabaram-se matando. Tá errado também. Porque a gente tem uma causa, acabou-se, já nesse passado, ele todos os efeitos do consumo de drogas. O consumo, a gente tem toda uma questão ali, né, singular, esse consumo acabou matando quem se queria proteger. Vamos ver a letra D. No trecho, essa guerra tem um inimigo definido, as drogas. Caso o sujeito seja pluralizado, o verbo ter, após a reflexão, deve gravar-se tem. Essa guerra tem um inimigo definido, as drogas. Quando a gente tem... Então, eu tinha marcado o C. essa. Só que o C tá errado, então eu vou pro D. Por que eu não marquei o D? Porque eu não sabia que existia esse tem com 2 E. Mas esse tem com 2 L ele pode ser expresso com um acento circunflexo. Ah, tá. Então não fica, Então eu coloquei o não D fica agora. correto também. Ah, então eu não sei não, já que tá certo. Pai. E a letra E? Vamos ver a letra E. No trecho, trecho. nos lembramos de 2014 como um ano em que se deu um passo definido para deixá-las apenas na memória. O termo sublinhado é um importante conectivo utilizado para retomar o substantivo drogas. Eu acho que essa tá certa agora. Vocês voltaram lá no texto, no parágrafo 8, para ver se era drogas, o que fazia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu li e não entendi. Qual é a palavra sublinhada aí? Las. Las. Deixá-las. Eu tinha marcado letra A. E Eu não dei vou dizer na não no letra A. parágrafo 8, mas pelo contexto do trecho que tiraram, pareceu muito. Mas a gente tá falando... Não, professor, agora a letra E. Eu já fui pra C, pra D, agora é E. E aí, quem mais? Qual foi a alternativa que vocês marcaram nessa? A C. Eu tinha marcado a E, mas... Eu tinha marcado a C. Eu marquei A. E eu B, só eu marquei B. Pela retirada do parágrafo 8, por isso que eu falei que é importante a gente sempre retomar ao texto para a gente ter essa confirmação ou não, ele não faz esse conectivo utilizado para retomar ao substantivo drogas. E qual é, professor? É certo. Sim, que A comunicação. letra A é a correta. Qual? A letra A. Ah, Acertei, meu Vai Deus. ser nesse caso, Eu vai já ter errei essa também. vírgula aí, essa regra da vírgula tá podendo ter essa inversão, que ele poderia estar aí, tá no final, tá em outro lugar, e ela marca isso, indicando que ele tá inverso, é o que tá correto. As outras, elas trazem informações quase corretas, mas aí não são. E a gente sabe que um quase não é correto, a gente precisa ter a 100% correto. o D não foi por causa de quê, professor? Porque ele tá com tem, se ele tivesse o acento circunflexo, ele poderia ser. Depois eu vou tirar um 0, viu? São várias coisinhas pequenas que a gente... Tá vendo que ele vai pegar uma coisinha que a gente estudou, isso aí eu acho que na 4ª série, minha gente. Vamos lá. Uma nota bem redondinha, meu Deus. Ainda temos A mais... gente vai fazer hoje até a 5ª questão, é? Se der tempo, porque só tem 6 minutos. E já é quase meio-dia. Mas não se Isso eu preocupe. não pode fazer outra, não? Oi? Isso eu não pode fazer outra, não? Já Mas- são meio-dia, Daniel, hora do almoço, princesa.
Amanhã a gente vai ter outro encontro. Hoje eu Se tô não com der para fome. finalizar amanhã, a gente marca na próxima terça, quarta, na quinta. E termina. A gente Ok. vai terminar isso aqui. Considerando os conectivos destacados no texto 1, assinale a alternativa correta. A gente estudou conectivos um dia desses. As conjunções podem ser consideradas conectivos. Vamos lá, letra A, Pode quem ler, lê? professor. Pode sim. No parágrafo 8, é possível substituir a locução para que, mantendo o sentido de condição que lhe é próprio, pela conjunção caso. Eu coloquei que estava Sem errado. dúvida. Marca essa não. Marquei. A gente tem que voltar lá no texto e ver no parágrafo 8 para quê. Deixa eu pegar aqui. Voltei, eu li 10 vezes. É preciso Não, soltar... peraí, você vai. Deixa eu encontrar esse para quê no texto. Só dá... Aqui, para que ela ganhe peso na discussão. Ah, não, achei errado, porque para que É errado. tipo uma hipótese e caso é tipo uma oposição. Não, Isso. oposição não, oposição tá errado. Seria meio que uma advertência. Caso isso aconteça, É, entendeu? isso daí. É uma possibilidade, né, professor? Isso. Aham. Eu não marquei essa não, professor, porque não faz sentido. Né? Nem eu marquei essa não também. Vamos ver a letra Não faz B. sentido marcar essa. Vamos ver a letra B. A conjunção mais estabelece no contexto uma relação de explicação, pois tende a esclarecer o que a autora considera como preconceito institucional. E aí? Marquei Não. essa não também. Marquei não também. Eu não marquei, não. Também não. Porque ela não explicou nada o que é. Ela só falou que ninguém Isso. dava importância a uma coisa institucional. Então, É isso Pois é, daí. eu marquei essa por também. isso que é importante voltar ao texto para ver, porque eles retiram dali e a gente sabe que o mais ele poderia chegar e dar uma explicação em outro texto, mas nesse ele não está tendo essa função. Letra C. A conjunção se, no parágrafo 5, tem valor temporal porque indica o que deve ser considerado primeiramente na análise em questão. E aí? Eu não marquei essa não, mas eu não sei por que não. Eu marquei essa. Marquei não. Mas Nem se eu. considerarmos a classificação de conflitos como guerra, não está passando ideia temporal, não, minha gente. É. Se ele estivesse falando um quando, um se amanhã, se alguma coisa, mas ele está falando se considerar. Considerar ou não. Não está tendo ideia de tempo. E a letra D? Sem que haja mudança de sentido, a conjunção enquanto pode ser substituída por portanto. E aí? Eu não marquei Não, essa. coloquei errada. Que essa Marquei daí essa não, é, né? tá. Marquei a letra E. Ia mudar um pouquinho o sentido. Marquei Vai, letra então, E se também. mudou, tem Também marquei gente letra já E. desconsidera. Porque enquanto tá dando uma ideia de E a- contradição. Isso mesmo. A E letra aí? E. No Eu parágrafo... botei porque não é sentido de fora, não. É o quê? Tá travando, Gigi, quando tu fala. É. Ô, professor, Oi. É Não. melhor digitar. No chat eu tô vendo você falando. Vendo o que você digita. É porque quando tu fala, trava. Na letra E, no parágrafo 7, com a locução, além de estabelece ideia de adição, porque soma proposições presentes na carta lançada pelo Conselho Nacional da Juventude. Marquei essa. Eu Marquei marquei essa também. A gente vê no parágrafo 7 a ideia de adição, né? Quando ele chega e diz o além de, mostrando a adição da carta lançada pelo Conselho Nacional da Juventude. Letra E. Aí, acertei uma. É, amém. Eu acertei também. Gente, tem 3 minutos aqui para encerrar, então a gente vai ter que finalizar amanhã. Vejam que como é trabalhoso, porque a gente precisa analisar todas essas questões aí, uma por uma. Deixa eu tirar um print, fiquem bonitos. É só fazer Precisa milagre. nem se arrumar, né, professor? Né? Precisa nem se arrumar pra ficar bonita. Quando tiverem pronto, todo mundo pronto? Sim. Vamos suar. Ah, eu não vou aparecer não. Eu tô, muito, Vai eu ser tô de agora, né? pijama ainda. Peraí. 1, 2, 3. Tirei. Espero que eu tenha tirado, que tenha saído.
Se não Acaba sair, tá parecendo uma bolacha. a gente liga depois. E aí, gostaram? Sim, Sim. Já quero mais. Ai, deixa eu terminar de gravar isso aqui que eu tô gravando ainda. Pessoal, Castil, muito obrigado.